monitoramento da concentração de oxigênio nos viveiros de piscicultura é fundamental para garantir que não ocorram prejuízos na atividade, seja com a morte de peixes ou com impactos no ritmo de engorda dos animais. Mas você sabe como é possível prevenir a falta de oxigênio nos viveiros? É o Luiz Patroni e a equipe do Senar Mato Grosso que tem a resposta. Boa tarde, Patroni, seja bem-vindo. Priscila, obrigado. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Vamos direto, ouvir quem entende do assunto e vai dividir esse conhecimento com a gente aqui nessa edição do Senar Mato Grosso Responde. Quem está comigo é a Laila Amorim, que é zootecnista e, claro, faz parte do time de instrutores credenciados do Senar Mato Grosso. Primeiramente, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Patroni. Laila, vamos começar entendendo quais são os fatores que podem interferir na concentração, provocar a redução da concentração de oxigênio na água. Sim, Patroni. Então, é muito importante que o produtor se atente, à quantidade de animais presente ali naquele sistema, Então, no viveiro. Então, peixes maiores sempre vão consumir mais quantidade de oxigênio, tá? Na alimentação, o peixe também precisa de mais oxigênio. Então, o excesso também de matéria orgânica, de resíduos no fundo do viveiro, também consome mais oxigênio, devido às bactérias necessitarem de oxigênio para fazer a decomposição. E também as plantas aquáticas, sombreamento, isso pode também estar interferindo aí nessa concentração de oxigênio. Por isso que o monitoramento é uma prática fundamental nessa atividade. Qual a recomendação quanto ao monitoramento? Que horas normalmente ele é feito? É verdade. Então, eu sempre digo ao produtor rural, meça, afere a qualidade de água 2 vezes ao dia, porque o oxigênio ele tende a diferenciar nas concentrações, tanto na parte da manhã como à noite. Então, pela manhã, acontece a ação fotossintética do zooplâncton, que seria a luz solar, e o zooplâncton, que é aquele, na edição anterior eu expliquei quem é o fitoplâncton, Então, ele vai concentrar oxigênio dentro do viveiro através da ação fotossintética. E aí, à noite, acontece o quê? Reduz totalmente essa produção de oxigênio. Então, vai ficar ali todos os organismos vivos necessitando da concentração de oxigênio dentro do viveiro. Então, aí, se não tiver nenhuma outra fonte de oxigenação, com certeza vai reduzir drasticamente. Perfeito. Na edição anterior que ela mencionou aqui, foi na quarta-feira, no programa Bom Dia Senar Mato Grosso, em que você falou justamente sobre o tema prevenção, que é possível prevenir essa redução ou que evitar que essa redução chegue a nível crítico. Qual é o nível crítico e como que o produtor pode fazer esse cálculo? Sim, bem lembrado. Então, existem algumas espécies que ela suporta uma redução ali da oxigenação. Ela consegue sobreviver a um limite crítico de oxigênio de 2 miligramas por litro. Lembrando que a concentração ideal é de acima de 4 miligramas por litro. Então, existem algumas espécies que conseguem sobreviver com esse limite crítico. Mas não é bom, não é recomendado deixar chegar a esse limite. Então, o produtor pode estar aferindo, então, ele consegue medir, saber quantas horas vai caindo a concentração. Exemplo, se ele mede 7 horas, depois ele faz uma segunda medida 1 hora depois. Isso já à noite, você está dizendo? Já à noite. Além daquelas medidas tradicionais, também passar a monitorar à noite. Exatamente. Então, aí ele vai saber quanto tempo, 1 hora depois, quanto está caindo de concentração de oxigênio. E aí ele consegue fazer um cálculo, que está na edição passada, para saber qual vai chegar ao limite crítico aí, qual é o horário da madrugada que pode chegar ao limite crítico. Ou seja, a recomendação, assim, de uma maneira muito simples, é fazer mais 2 medições ali à noite, justamente para que você calcule no intervalo de 1 hora. Exatamente. Quanto houve de redução desse nível de concentração do oxigênio, e aí fazer o cálculo que você detalhou na edição do Bom Dia Senar Mato Grosso, e já fica o convite para que todo mundo acompanhe lá, está lá no site do Canal Rural, no blog do Canal Rural Mato Grosso, a fórmula bem detalhada e bem exemplificada. Outra maneira aí, já não de prevenir, mas de perceber, notar que a concentração está baixa, com alguns sintomas, alguns comportamentos aí dos peixes. Queria que você falasse um pouquinho disso. Sim, então, durante as primeiras horas da manhã, geralmente o produtor tem esse manejo de tratar os animais.
e aí ele percebe algum comportamento diferente, que são os peixes boquejando na superfície, né, da água ali. Então, isso pode tratar, sim, de uma falta de oxigênio, algo muito crítico aconteceu durante a noite. E também lembrando, só para rapidão, a medida preventiva também, não trabalhar com uma superlotação, né, desses animais, está sempre aferindo aí, né, a quantidade de oxigênio e trabalhar com uma boa alimentação. Perfeito, Laila. Para a gente encerrar aqui, o Senar dispõe de treinamentos nessa área da piscicultura, né? São mais de um treinamento existem. Fala um pouquinho sobre isso e quem quiser buscar esse conhecimento, qual o caminho? Sim, então o Senar ele tem várias áreas na área da piscicultura, né? Vários assuntos na área da piscicultura. E aí, quem tiver interessado, procure o sindicato do seu município. Só procurar o sindicato do município, está lá ele mais a equipe mais a equipe do Senar Mato Grosso levando esse conhecimento. Aqui foi um dos exemplos, né, Priscila, de como é possível colocar em prática, né, com esse conhecimento, com essa informação, uma estratégia para monitorar de uma maneira adicional ali essa concentração, evitando riscos, né, de que a concentração de oxigênio caia muito e aí possa inferir um problema na atividade, né, como mortalidade dos peixes que você mencionou, ou mesmo o atraso ali no cronograma, no desempenho de engorda dos animais. E reforçando o convite para acessar lá o blog do Canal Rural Mato Grosso, no site do Canal Rural, tem todas as informações e a tabela que a Laila preparou para ilustrar como essa conta deve ser feita. Laila, eu te agradeço. Obrigada. Priscila, volto contigo aí. Boa tarde para todo mundo, bom fim de semana. Um excelente Dia das Mães no domingo para todas as mamães que estão acompanhando a gente, para você também, Priscila, e até segunda-feira. Obrigada, Patrone, para sua esposa também. Uma boa tarde aí para a Laila.